mitologia grega, a gente tem uma história de Narciso, que foi um homem que se apaixonou pelo seu reflexo num rio. Ele se viu na imagem e ficou muito apaixonado. Então, quando a gente fala em narcisismo, é por essa pessoa que se mostra intensamente apaixonada por si mesmo. Hoje eu vou te contar um pouco sobre o transtorno de personalidade narcisista. Antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para receber quando tiver novos vídeos. Todo mundo já conheceu alguém que tinha um senso de importância muito grande de si mesmo. Aposto que você conhece alguém com essa sensação. Mas quando que a gente sabe que isso é um problema? Que é um transtorno da personalidade? O transtorno de personalidade narcisista é um transtorno que surge no início da idade adulta e que a pessoa ela tem uma sensação de grandiosidade, de uma importância de si mesmo, acompanhado de uma falta de empatia, uma dificuldade de se colocar no lugar do outro e uma necessidade de admiração. Então, quando a gente pensa em transtorno de personalidade narcisista, eu vou pensar em pessoas que têm uma necessidade muito grande de admiração. E muitas vezes são pessoas com baixa autoestima, que precisam estar o tempo todo sendo elogiadas, serem admiradas. Elas precisam chegar no local e as pessoas todas estarem ao seu redor, elogiar como ela é boa, como ela é maravilhosa, como aquilo que ela faz é o melhor. Muitas vezes diminuindo as pessoas que estão ao seu redor com os seus problemas. São pessoas preocupadas com uma fantasia de sucesso, de poder, de amor. O amor, ele acaba sendo muito para servir. Então essa pessoa tem que me admirar, ela tem que me achar melhor, ela tá ali para me servir. Muitas vezes com dificuldade de ter relacionamentos íntimos, porque não consegue desenvolver esse vínculo afetivo com as pessoas. Não que não possa, mas muitas vezes é muito difícil. Tem uma sensação de grande importância. Então eu sou muito importante e eu me ligo com pessoas muito importantes. Então eu preciso estar cercado de pessoas de alto poder aquisitivo, de alto grau de conhecimento. Eu não posso estar relacionado com ambientes, com funções que não sejam a minha altura, a minha importância. Muitas vezes é invejoso com os outros, com aquilo que os outros conquistam, ou então sente que está sendo invejado o tempo inteiro. Tem uma demonstração de atitudes arrogantes, insolentes, acaba sendo uma pessoa exploradora nas relações interpessoais. Então eu estou com aquela pessoa pelo meu próprio interesse. 50 a 75% das pessoas que são diagnosticadas com transtorno de personalidade narcisista são do sexo masculino. E algumas coisas importantes a gente precisa fazer de diferencial. Primeiro, com alguns outros transtornos de personalidade. Existe algo importante que a gente precisa diferenciar, especialmente em relação ao transtorno de personalidade antissocial. Para quem não viu o vídeo, vai lá ver vídeo sobre transtorno de personalidade antissocial. Em relação ao transtorno de personalidade antissocial, então, características em comum. Muitas vezes são pessoas desembaraçadas, que são conquistadores, chegam no ambiente, falam, conquistam os outros ao seu redor. Uma diferença importante em relação ao transtorno antissocial é que muitas vezes no transtorno antissocial eu vou ter uma história de transtorno de conduta na infância. Eu vou ter já desde a infância problemas de lidar com regras que o narcisista muitas vezes não tem. Outra questão é que o antissocial muitas vezes vai ter problemas jurídicos, judiciais. Muitas vezes que o narcisista não, ele consegue andar bem nisso sem ter um comportamento criminoso na vida adulta. Outra questão importante na diferença entre transtorno antissocial e narcisista é que no transtorno antissocial não existe uma necessidade de admiração, algo fundamental no transtorno de personalidade narcisista. Os dois transtornos podem ser diagnosticados e podem ser comórbidos, mas eu preciso avaliar bem esses pontos antes de dar um diagnóstico de comorbidade. Ainda além disso, para diferenciar do transtorno de personalidade borderline, não existe o medo de abandono. Até porque o transtorno de personalidade narcisista, a pessoa tem certeza da sua importância. Todos querem estar ao meu redor, todos precisam estar ao meu redor. Não tem, muitas vezes, impulsividade, autodestrutividade que no transtorno borderline tem. A intensidade do sofrimento que o paciente com transtorno borderline tem. Outra coisa importante, diagnóstico clínico, então tem que passar por uma avaliação clínica, consulta. A maioria das vezes, e aí que é o problema do transtorno de personalidade narcisista, é que são pacientes que não reconhecem que tem um transtorno.
Porque para eles é um jeito de funcionar, eles são importantes, as pessoas precisam estar ao meu redor, eu preciso ter essas pessoas todas ao meu redor, então eu não ligo se eu fiz mal para outra pessoa, se a outra pessoa não tem o senso da importância, o que acaba dificultando o tratamento. A gente não tem nenhum tratamento padrão ouro para transtorno de personalidade narcisista e muitas vezes essas pessoas têm dificuldade de admitir que tem o transtorno e sim buscar ajuda. Na maioria das vezes a gente vai precisar tratar as pessoas que estão ao redor. Até porque é muito comum que pessoas com transtorno de personalidade narcisista, por esse poder de conquista, se relacionem com pacientes com transtorno borderline, com transtorno de personalidade dependente e acabem intensificando muitas vezes esse quadro doentio desses relacionamentos. É importante frisar que todo mundo conhece alguém que se acha um pouco, que tem esse senso de importância. Mas para a gente dizer que essa pessoa tem um transtorno, primeiro que tem que passar por uma avaliação médica. Mas esse padrão, ele precisa ser rígido, ele precisa ser inflexível, ele precisa ser duradouro para eu dizer que essa pessoa tem transtorno de personalidade. Conhece alguém que pode ter um transtorno de personalidade narcisista? Já se relacionou com alguém que teve essa relação, que você sentiu que não tinha essa troca? Conta aqui pra mim e compartilhe esse vídeo para mais pessoas chegarem à informação e é que a gente possa desmistificar cada vez mais a saúde mental. Não te acanha e deixe teu comentário.